Olha só esse texto, Testemunhos para a Igreja, volume 5, na página 310, diz: se os pensamentos forem maus, maus serão também os sentimentos. E os pensamentos e os sentimentos combinados constituem o caráter moral. Se os pensamentos forem maus, maus serão os pensamentos, maus serão os sentimentos. E aí eu te digo, você que passa horas e horas nos jogos online violento, só vendo maldade, tiro, morte, bomba e tudo mais. Que pensamento que você tem? Pensamento de amor? Não, será pensamento de ódio. E se os seus pensamentos são maus, o seu sentimento também vai ser. Então você não vai amar, você vai odiar. Por que há tanto massacre por aí? Por que pessoas entram e começam a matar as outras, parece que por nada? Porque elas têm contemplado isso. Entende o quanto é perigoso? E sabe de uma coisa? É triste. Agora eu vou falar que você pode pensar assim, mas Shirley, a alimentação tem nada a ver com isso. Tem. Porque eu vou fazer você entender o seguinte. Satanás, ele quer fazer com que você esteja inteiramente sob o controle dele. E você viu? Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus? Então, e também a gente viu que qualquer coisa que atrapalhe a nossa mente vai nos atrapalhar na conexão com Deus. E o maior, como que eu posso dizer? A maior influência que Satanás exerce sobre nós é na alimentação, porque ele sabe que a alimentação afeta a nossa mente, e uma mente deturpada, ela não vai fazer uma conexão com Deus. E aí, olha aqui, alimentação. Satanás está constantemente alerta para submeter a raça humana inteiramente ao seu controle. Seu mais forte poder sobre o homem exerce-se através do apetite, e este procura ele estimular de todos os modos possíveis. Ele está em alerta. Ele sabe o que nos afeta e ele sabe o que ele precisa fazer para nos enganar. E aí eu trouxe isso só para a gente poder refletir um pouquinho e ver o quanto que ele é sagaz e como que ele sabe como funciona a nossa mente. E por isso ele nos manipula. Então ele sabe que o apetite é o que faz com que a gente caia, vamos dizer assim, nas garras dele. E aí eu quero te fazer refletir o seguinte. Você já reparou o quanto de programas há sobre alimento? Esses aqui eu peguei na Netflix, Esquadrão de Confeiteiros e todos os outros sobre comida. No canal aberto também tem, a gente teve um tempo atrás esse BBQ Brasil, né, que era sobre churrasco, MasterChef, esse outro que é de confeitaria. Tudo isso faz com que Satanás coloque na nossa mente o quê? Quero comer, quero comer, quero comer. Ele vai evoluindo ao ponto de chegar a esse ponto aqui, ó. Olha o quanto que é barato, vamos dizer assim, você comer o que não presta. O que não presta porque a gente sabe que a comida processada faz mal, né? Vai fazer mal para o corpo. E aí, olha que ponto que nós chegamos. É mukbang, se não me engano o nome. São pessoas que comem quantidades absurdas de comida. E milhares, vamos dizer assim, de pessoas assistem elas comendo uma quantidade absurda de comida. Você entende? Satanás ele vai progredindo, ele começa ali na televisão, colocando um programinha de culinária, depois dessa culinária passa para um reality show, né? Aí você olha aquele doce lá, aquela carne, aquela comida lá, você quer comer. Quando você sai, você vê coisas baratas. Nossa, quanto hambúrguer barato e sorvete, não sei o que, tudo muito barato. O que não presta, né? Porque se você for comer uma comida de qualidade e for comprar ali fora, é caro. E aí, ele chegou ao ponto em que as pessoas acham bonito. As pessoas contemplam o quê? Pessoas se entupindo de comida. Somos transformados por aquilo que contemplamos. E isso gera pessoas cada vez mais
com o apetite deturpado. Terrível, não é verdade? E aí, outro ponto que Satanás ele faz ele nos engana é através do entretenimento. Que entra sim os filmes, as séries que nós vimos no vídeo passado, mas agora eu vou falar um pouquinho sobre um outro ponto. Esse livro se chama Resgatado do Reino das Trevas. Conta a história do Gabriel Estevão, que ele era um ex-satanista, ele é um ex-satanista, né? Ele foi dedicado a Satanás antes de nascer, então ele escreveu um livro, hoje ele é um adventista do sétimo dia, ele escreveu um livro contando, né? Contando essa história. E aí, olha só na página 109 o que ele fala. Ficções ou teatros, filmes, novelas, são os meios que servem para a inversão de valores e a destruição do lóbulo frontal de todo ser humano, a fim de tirá-lo de seu mundo real e verdadeiro e levá-lo para o mundo imaginário e irreal. Servem para levá-lo a chamar o mal de bem e o bem de mal, a amar mais o mal do que o bem e a chamar Lúcifer de o verdadeiro Cristo ou mocinho, o protagonista, né? E Jesus é sempre apresentado como vilão, pessoa muito má, que luta contra Lúcifer. Só um exemplo muito claro, quando a gente assiste, né? Quando a criança assiste, né? Geralmente a criança que assiste Batman, o Cavaleiro das Trevas. Só vou falar esse. Na verdade, o Batman já tá falando, ele é o Cavaleiro das Trevas, mas ele é retratado como um mocinho. E o Coringa é retratado como um vilão. Mas quando a gente vai vendo as cenas do filme, pegando os elementos, a gente vê que o Coringa ali, todos os elementos que apresenta, o Coringa nasceu em 25 de dezembro, o Coringa tem ali na casa dele, é como se fosse um santuário. O Coringa representa Jesus e Batman representa Satanás. E em todo o enredo da história, quem é o vilão? O Coringa. E quem é o mocinho? O Batman. Satanás, ele inverte os papéis. E isso faz com que você ache o que é mal, bom, e o que é bom, mal. E você não percebe, porque enquanto você está assistindo isso, como nós vimos no outro vídeo, o seu lóbulo frontal está desligado, então você não pensa. Tudo isso só é o quê? Armazenado. Então, tudo de mal que você vê é armazenado no seu cérebro. E aquilo passa a ser banal, passa a ser normal para você. Continua ainda essa citação aqui do livro. A internet, com suas redes sociais, videogames, etc., são meios considerados como drogas mentais dos séculos, criadas para destruir a mente de crianças e jovens, principalmente os filhos dos crentes e cristãos fiéis. Quando eles estiverem muito ocupados com esses vícios, nunca terão tempo de estudar a Bíblia Sagrada, a fim de ouvir seu Deus a falar com eles, nem fazer orações a fim de contar para seu Deus suas fraquezas e lutas. Com isso, tornamos todos eles feiticeiros sem que saibam que as mentes estão envenenadas e que são adoradores dos nossos deuses ou estrelas e ídolos. Não se engane. Não existe luz e trevas. Não pode haver nada bom vindo de Hollywood, vindo do mundo. Não existe. Eles confundem a mente e faz com que você ache que, mas é Jesus aqui no filme. Não é Jesus. Não é o Jesus da Bíblia. O nosso Jesus. Cristo que deu a vida por nós. Na maioria das vezes, é Satanás revestido de anjo de luz, que é o modo mais eficaz, né, para enganar os outros. O texto ainda continua, olha só. Olha o que ele viu. Vi atores de filmes e novelas, agentes passivos e ativos, dedicando a vida aos espíritos de uma forma consciente e inconsciente, e sacrificando vida de pessoas antes das cenas começarem a desenrolar.
Os atores principais ou agentes ativos se dedicam aos espíritos e, de uma forma consciente, os espíritos os guiam, invertendo as histórias e os valores da Bíblia Sagrada com a intenção de semear na mente do ser humano da nova geração a inversão dos ensinos de Deus, o Criador, e a inversão dos valores morais, a fim de que chamem o mal de bem e o bem de mal. Eu não preciso falar mais nada, o próprio ex-satanista está dizendo, Gabriel está dizendo o que ele viu com seus olhos. E aí você acha que é seguro a gente continuar assistindo essas coisas? Por isso que mais uma vez eu pergunto para você, essas coisas que têm habitado em seu cérebro, você tem alimentado a sua vida com isso? Com todas essas coisas? Você tem alimentado o seu cérebro com a Bíblia? Ou você tem alimentado com essas coisas aqui? Que só servem para inverter as coisas. Chamar o mal de bem e o bem de mal. Para desonrar a palavra de Deus e o próprio Deus. É muito triste isso. E ainda no entretenimento, olha aqui. Esse ano, a revista Forbes, ela lançou aqui no Brasil esse top que eu nem sei falar, que deve ser top criadores, alguma coisa assim, né? No Brasil, é destaque da nova edição da revista. Esse daqui foi feito agora em março de 2024, que foi lançado. Ela mostrou quais são os 10 grandes nomes das redes sociais. E esses 10 grandes nomes das redes sociais está aí nessa revista Forbes, porque eles são influenciadores e eles fizeram fortuna através da influência. Ou seja, eles influenciaram tanto que eles ficaram milionários vendendo aquilo que eles estão influenciando as pessoas a usar. Eles são influenciadores digitais. Então, a Forbes fez os 10 maiores do Brasil. E olha só a lista. São esses. Essas pessoas aqui que eu nem conheço um ou dois só, o resto eu nem sabia que existia. Não sei se você também sabe que existiam essas pessoas, eu não sabia, né? Não conheço muitas daí, porque não é a minha realidade. Então, essas pessoas, elas são influenciadoras. Quem influencia, está influenciando para o bem ou para o mal? E aí eu pergunto, será que dessas pessoas aqui, elas estudam a palavra de Deus? E elas ensinam a palavra de Deus? O que Deus orienta? Ou elas têm induzido você, influenciado você a fazer o que o mundo oferece? É através de um desses aí que você está usando a roupa que ele usa, a maquiagem que ele usa, o corte de cabelo e tudo mais que ele usa? Porque ele usa? Ou você está usando a roupa modesta e falando coisas boas porque a palavra de Deus orienta isso? Quem está te influenciando? Deus ou o inimigo? E olha só, eu quero te perguntar. Você está influenciando a sua família através da palavra de Deus, fazendo culto com a sua família? Ou você está influenciando a sua família a passar tempo com as coisas de Hollywood? Com os influenciadores de Satanás? Triste, né? Mas essa é a realidade. Nós estamos decidindo o futuro nosso e dos nossos filhos. Quem nós estamos influenciando eles a adorar? Cristo ou Satanás?